aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é mais um vídeo do canal Codificando com o Gabriel. E neste vídeo a gente vai aprender sobre parâmetros nas funções, que é o que eu falei no vídeo passado, né, de funções, onde parâmetros é o que a gente coloca dentro dos parênteses, né, das funções. Então, vamos ver isso daqui melhor, criando um projeto aqui e começando a programar. Cation C aula 15. Ok, tira essa biblioteca. E estamos aqui com o nosso código C. Bem, vamos primeiro descobrir como usa esses parâmetros. E depois a gente vai fazer algo um pouquinho mais complexo, mas não é tão assim. Na última parte do vídeo. Vamos criar uma função onde faz a soma de dois valores. Isso a gente fez na aula passada. Mas a gente já tinha definido os valores. E se a gente quiser que a gente no código defina ou o usuário defina no console. Vamos primeiro fazer com que a gente consiga definir chamando a variável. Ou seja, vamos criar aqui uma função chamada de soma. Opa, soma. Ok. Aqui, vocês percebem que como o printf, meu Deus, o printf, ele tem, a gente coloca aqui dentro dele o texto, né? Então, para a gente passar parâmetros, que é o que fica dentro do parênteses, a gente precisa colocar dentro do parênteses quando a gente for criar a função. Opa, fiz errado aqui. É que é tanta linguagem que às vezes você se confunde, né? Vamos chamar de void, né? Ai, ai. Então, o que a gente coloca nesse parêntese são os parâmetros. Então, provavelmente a função printf, ela recebe, ela tem um parâmetro que é o texto que o usuário digita ali dentro e exibe isso. Então, vamos criar um parâmetro, porque não deve ter ficado tão claro. Então, vamos criar um parâmetro aqui chamado num1. Quando a gente cria um parâmetro, a gente primeiro passa o valor dele, como criar uma variável. Só que a gente pode dar um valor para ele. Mas isso eu vou falar mais um pouquinho para frente, eu posso falar agora, né? O que a gente coloca aqui dentro desses parênteses, a gente vai utilizar dentro dos parênteses quando a gente chamar a função. Então a nossa ideia, que a minha ideia é fazer o usuário fazer o poder digitar o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, e aí ele vai exibir. Aí essa função vai fazer o quê? Ela vai pegar o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, que vão ser ints, aqui dentro. Ó, eu posso pegar o num1, só que ele só fica aqui dentro. Ele é privado, ele é público só dentro dessa função soma. Então eu pego o num1, faço mais o num2, que eu vou criar agora, e exibo na tela. Essa é a minha ideia. Então, o que acontece se eu definir direto aqui? Bem, se eu definir direto, aqui eu não preciso definir na soma. Ou seja, se eu não definir nenhum valor para o no1, ele vai ficar com o valor que eu defini para ele no início. Ou seja, se eu não definir nada para ele, ele vai ser 1. Se eu definir alguma coisa, ele vai virar o que eu defini aqui. Aí se eu não definir nada, aí você precisa definir aqui, senão não vai ser nada mesmo. Mas, então, para a gente criar outro parâmetro, a gente dá um vírgula int num2. E pronto. Criamos dois parâmetros, o num1 e o num2. E agora, vamos fazer aqui printf num. Printf. A gente vai passar os valores aqui
Eu vou colocar signed, né? Porque pode ter valores negativos também. Vamos colocar aqui num 1 mais num 2. Agora, agora toda vez que eu... eu tenho que dar os valores, senão ele... eu preciso dar os valores aqui. Ele converte o nada. 5 e 5. Ou seja, o num é 5, o num 2 é 5, porque ele segue essa ordem, e aí ele vai fazer 5 mais 5, que é 10. Ou seja, ele vai exibir 10. Então aqui eu posso colocar aqui, tipo, 100 e 50. Então ele vai dar 150. Perfeito. A gente pode ver que deu 150. E agora eu quero fazer que o usuário digite os valores. Aí fica muito mais fácil. Muito mais fácil não, mas fica fácil também. A gente pode criar um int input que é igual a... não, peraí. Criar um int input. Já tô confundindo as linguagens aqui. Tem tanta linguagem. Printf, escolha o primeiro número. E aqui a gente dá um scanf. E a gente coloca aqui o input e aqui, ó, input. Isso vai fazer com que eu possa escolher o primeiro número e ele vai dar 150 depois. Ok. Agora, vamos vir aqui e vamos dar outro printf. Dessa vez separando e falando escolha o segundo número. Script. Aí, aqui a gente cria input 1, input 2. Aí aqui a gente troca para input 1. Aqui a gente coloca o signage. Na verdade que a pessoa pode escrever valores negativos também, né? Vou colocar aqui input 2. Aí que tá, eu vou passar os valores aqui, input 1 e input 2. E assim fica muito mais fácil. Assim fica muito mais fácil. A gente pode vendo aqui que fica muito mais fácil usar as funções, né? Porque eu posso ter mais partes de soma e para não ter que ficar criando variáveis e tal, eu posso simplesmente usar a função soma. Vamos agora testar, né? Vou colocar aqui 60, 70 e aqui 130, né? Vamos tirar isso daqui. 50, 50. E aqui a gente tem o 100. Aí a gente pode aqui no script dar um espaço a mais para destacar o valor da soma. Ué. Ah, tá. É que eu pus no script. Aqui, ó. No início do soma. Agora vai, ó. 100, 100. E aqui ele destaca que deu 200. Então,
a gente já viu o que é os parâmetros. A gente pode criar parâmetros char, float. E agora a gente vai criar uma função que cria a tabuada do número que a gente quer e que também cria e que ele vai até o múltiplo que a gente quiser. É um programa um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Vamos começar do início aqui. Include std stdio int main main vamos ver se tá funcionando. Retorno, tá faltando retorno, né? Calma aí. Vamos ver se tá funcionando. Tá. É porque aqui é main minúsculo, esqueci. Ok. Vamos começar. A gente primeiro precisa perguntar para o usuário qual o valor, qual tabuada ele quer e até qual múltiplo ele quer. Porque se ele escolher 6, ele vai do vezes 1 até o vezes 6. Ou seja, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e acabou. Se a pessoa escolheu 6. Então vamos criar aqui um int tabuada num. E a gente vai perguntar para o usuário aqui, ou seja, print. Vamos separar as variáveis aqui. Como eu vou usar a tabuada num naquela função, eu vou deixar ela pública, né? Acho que é a primeira vez que a gente cria uma variável pública aqui. Vou separar as bibliotecas das variáveis das funções aqui. Vamos já criar aqui o int tabuada múltiplo. Agora, vamos perguntar aqui para o usuário. Deixa eu separar aqui. Qual tabuada você quer? Scanf. Unsigned. Tabuada num. E coloca o e-comercial. Agora a gente pode testar. Opa. Calma aí. Aí a gente coloca aqui, ó. Eu quero 10. E ele acabou o programa. Então, vamos dar aqui o espaço e colocar outro printf. Qual múltiplo... Calma aí. Até qual múltiplo você quer? Scanf unsigned. E aqui a gente coloca o tabuada múltiplos. Agora que a gente já tem tudo pronto, né? A gente pode até testar aqui. 10. 10. E ele acaba, a gente precisa criar a função agora. Então a gente vai criar aqui. É melhor criar a função. Falando uma curiosidade aqui, né? Uma coisa que pode ser boa. O bom da gente criar uma função antes da função que a gente chama ela. Ou seja, eu vou criar uma função soma. E eu vou chamar ela no main. É melhor criar a função soma antes do main. Antes da função que vai chamar essa função que você está criando. Por quê? Porque o código ele vai passar pela função soma.
aqui no início, depois já vai para main e vai executar aqui. Se você colocar assim, ele vai passar para main, aí ele vai pegar a função e vai voltar aqui, entendeu? Então, é melhor fazer antes do main. Quer dizer, melhor fazer antes da onde você vai chamar a função. Então, vou criar uma função aqui que não retorna nada e vou chamar ela aqui de tabuada. E a gente vai criar aqui um for. E este for eu vou criar uma variável chamada num tabuado. Qualquer coisa. Num múltiplo, qualquer coisa assim. E a gente vai falar que ele é igual a 1. Por quê? Porque essa daqui, na verdade, então vai ser múltiplo. Eu vou chamar de múltiplo. Por quê? Porque aqui a gente está criando. Tipo, a gente já tem o valor da tabuada que a gente quer, né? Que a pessoa já decidiu aqui. Só que a gente tem, aqui no múltiplo, a gente tem o valor, por exemplo, que a pessoa digitou 10. Só que a gente quer que ele vai do 1 até o múltiplo que a pessoa digitou. A tabuada não, a tabuada a gente vai selecionar aquela tabuada, mas o múltiplo a gente quer que ele vá do 1 até aquele múltiplo. Então a gente vai usar o nosso de repetição para ele ir do 1 e ir executando cada vez mais até chegar no múltiplo que a pessoa digitou. Então, vou criar aqui uma variável múltiplo que é igual a 1. E a gente vai colocar aqui múltiplo menor ou igual a tabuada múltiplos. Então, esse múltiplo vai do 1 até o valor que a pessoa digitou. Eu poderia simplesmente mostrar a tabuada que a pessoa digitou, só que aqui, ó, até qual múltiplo você quer. Ele vai do 1 até qual a pessoa quer. Se fosse só mostrar o que a pessoa queria, seria bem mais fácil, né? De se fazer. Nem precisaria de for nem função. Mas é o objetivo da aula. Então, vamos colocar aqui múltiplo mais. E aqui dentro, a gente só precisa digitar um printf. Aí a gente coloca aqui onesigned x. Onesigned é igual a onesigned. Aí aqui a gente coloca a tabuada. Por isso que eu coloquei elas em variáveis globais, porque eu usei tanto aqui e agora eu estou usando aqui. Então, você não vai usar variáveis globais quando você não quer acessá-las em outras funções. Mas aqui no caso eu preciso acessá-la em outra função, porque o objetivo é criar outra função. Então vamos colocar aqui a tabuada num e aqui o variável múltiplo que eu criei, que vai do 1 até o valor que a pessoa escolheu. E aqui o tabuada num mais o múltiplo. E agora a gente só precisa vir aqui tabuada e chamar o tabuada. E vamos testar. Qual tabuada você quer? Pode pedir a tabuada do 1 e ir até o 5. 1 vezes 1 é igual a 2. Só tem que fazer a separação, mas 1 vezes 2 é igual a 3. 1 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 2 é igual a 3. 1 vezes 3 é igual a 4. Calma.
Ah, eu coloquei mais. É que é vezes. Mas aqui não tem parâmetro. E é por isso que a gente pode usar os parâmetros aqui, né? Como tabuada num. Deixa eu pôr aqui, ó, tabuada num. E aí eu posso declarar esse daqui aqui. Isso daqui não precisa fazer com parâmetro, mas só estou mostrando aqui que é possível e que caso você queira, ao longo do seu jogo ou projeto, você queira criar tabuadas com variáveis diferentes ou até com valores diferentes, né? Aqui você pode colocar tanto valores ou variáveis. A gente pode colocar o tabuada múltiplo. E aqui a gente troca para tabuada múltipla. Né? Int. Tabuada múltiplo. E aqui é o tabuada não. E aqui tabuada não. E aqui agora a gente só coloca tabuada não e tabuada múltiplos. Agora a gente executa. Eu coloco aqui tipo 4 e 5. E ele vai do 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. Vamos dar uma separada aqui. A gente pode usar o Ctrl+T ou Ctrl+N, que é melhor. Colocar aqui 5, que vai até o 6. Aí, ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até o 6. Então, essa foi a minha ideia, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e comentarem sobre o que estão achando da playlist ou do vídeo, né? E é isso, gente. Tchau!